Vamos conversar um pouco sobre fé, esse sentimento interno que faz a gente ter certeza, sem provas, de que existe um ser superior, uma entidade poderosa, magnífica, que tudo pode, que tudo cria, que tudo supre, que tudo movimenta. A crença, o sistema de crença, ele é colocado nas pessoas, pelo menos na maioria das pessoas, de uma forma quase compulsória. É que a gente nasce já num ambiente preparado para que Deus apareça imediatamente, de uma forma, se não impositiva ou educativa, mas de uma forma tão forte e tão naturalmente colocada, né, que dá para dar até a impressão de que crer é um verbo atuante mesmo antes da gente nascer. Que crer é uma das coisas que está traçada no nosso destino. Pelo menos comigo foi assim. Eu sinto que desde que me entendo por gente que eu fui levado a crer, né? Eu sou de uma família católica, apostólica romana, tradicionalista, bastante convincente do ponto de vista de acreditar em Jesus, de acreditar em Deus. Mamãe, papai, meus avós, meus tios, tias, irmãos, irmãs, professores, professoras, essa gente toda que cercou a minha infância, que cercou o meu crescimento, a minha adolescência, essa gente toda me fez acreditar que Deus é uma figura absolutamente natural, uma figura que, se você não acreditar nessa figura, você está, se não definitivamente, mas poderosamente fora de uma ordem, vamos dizer, natural. Acreditar, ter crença, ela tem uma validade muito forte exatamente por isso, porque os indivíduos, eles não têm culpa em acreditar. Eles estudam até, eles aprendem, eles conhecem a ciência, eles vão estudar Darwin, pelo menos nos países em que permitem, mas eles não vão, isso não vai alterar a ideia que eles venham a ter de um Deus, né? Também não sei por que não uma deusa, né? Mas um Deus, né? Quem acredita, acredita porque foi, se não induzido, mas foi introduzido no sistema de crença de uma forma muito espontânea, talvez não interessantemente do ponto de vista existencial. Passa a crer muito mais porque dizem que é para crer do que uma necessidade de crer. Porém, com o tempo, a crença ela vai se tornando necessária, porque ela se torna um elemento poderoso do ponto de vista psicológico, porque as fragilidades sociais são grandes, as necessidades são imensas, os desejos são imensos e as realizações são escassas, e que uma pessoa sozinha não dá conta. Com os amigos e a família e as pessoas que estão em volta também não dão conta. Todo esse aparato existencial precisa de algo que vá além. E esse algo além vem pela crença. Por isso que as religiões são muito importantes e nós deveríamos olhar para todas elas, cada qual com o seu devido valor e a sua importância. Muito bem, mas é importante também perceber o quanto as religiões são nocivas em diversos lugares do mundo, em diversos fatores do mundo, em diversos setores das existências. Existe essa contradição, esse paradoxo. Crer é importante, porque tem um elemento psicológico muito forte que ajuda os indivíduos, mas crer também é um fator de limitação. Mas acontece que a humanidade, o ser humano, ele acredita desde que se entende por gente, desde que a pessoa surgiu como humano, pensando, acreditando, tendo consciência da sua existência. Ao olhar em sua volta, ao olhar no seu entorno, ele percebe muitas coisas misteriosas
Cientificamente, depois esse mistério é desvelado, pelo menos a maioria deles, mas num primeiro momento tudo era mistério, e isso é a raiz, na verdade, de todas as religiões. O mistério, a chuva, o sol, as estrelas, o trovão, o relâmpago, os mares, os rios, as nuvens, as pedras, as árvores, os bichos, a gente mesmo. Tudo isso levou a gente a pensar em mistério. E ao pensar em mistério, a gente pensa numa divindade. Que eu digo uma porque já foram muitas, e são muitas ainda. E a humanidade mesma, com essa crença toda, com esse contingente coletivo de quase a sua totalidade, mesmo crendo, não consegue definir quem é Deus, quem é a deusa, qual o Deus mais poderoso, qual a deusa mais poderosa. Não existe ainda um consenso sobre isso. Por enquanto, o que a gente sabe é que crer é importante e não crer também. Mas esse processo de crer e não crer é uma coisa que está em movimento, e nós só vamos definir isso com muitos e muitos milênios aí para frente, coisa que nós aqui, que estamos aqui agora, não acreditamos. Por enquanto, o que vai acontecer? O que acontece profundamente com relação à crença? Nos momentos em que nós estamos atravessando algum tipo de dificuldade de qualquer natureza, nós queremos algo impalpável, nós queremos algo invisível, nós queremos que uma força poderosa do invisível nos abarque, nos abranja e nos proteja e nos dê solução. Isso ele é comum em quase todos os indivíduos, exceto os ateus, que são pessoas estudiosas, pessoas que estão alinhadas à ciência e que elas não acreditam que existe essa força. Por essa razão, elas colocam toda a culpa ou toda a problemática, não é, no sistema social, na forma como a sociedade se organiza, na forma como que as sociedades dão respostas às individualidades, ao conjunto coletivo. Portanto, os ateus eles têm uma crença que é a não crença, né? Eles têm uma crença de que não existe nada além dessa vida e que nós deveríamos fazer o melhor enquanto estamos nela, vida, para poder valer a pena este pequeno espaço-tempo no que a gente ocupa, chamado de existência humana. Muito bem, mas e aí? E as outras pessoas que são a maioria? Se elas não acreditarem ou se elas olharem para os deuses e deusas e para as religiões com desconfiança, no que é que elas vão se segurar? Qual a base de proteção abstrata e sobrenatural que elas vão ter? Isso faria um vazio muito grande nas pessoas. E esse vazio não pode ser preenchido com palavras, com psicologia, com terapia, não é preenchido. As divindades, o mundo sobrenatural ocupam um espaço nas pessoas insubstituível, pelo menos em tese. Então, o que sobra, né? Uma ideia que é a ideia da tribo de estrelas, a ideia de uma conectividade com uma fonte que está protegida por um grande silêncio. A gente não sabe quem é essa fonte, como é o nome dessa fonte, se essa fonte é atômica, se ela é quântica, ou se ela é mesmo sobrenatural apenas. A gente não sabe, não tem certeza. E quem te der essa certeza, te apresentando livros, te apresentando teorias, te apresentando doutrinas, quem te der essa certeza está, se não te enganando, está se enganando também, e porque crê no engano, te engana por, vamos dizer assim, vamos usar esse termo por tabela, não é? Mas não é. Eu acredito que exista uma necessidade da gente saber que existe uma fonte envolvida num grande silêncio, que não tem nome ainda, mas que funciona. Quer queira, quer não, nós somos a prova de que funciona. Nós estamos aqui. E isso eu chamo de conectividade. Nós precisamos nos conectar a esse mistério sempre que precisamos. Cada um do seu jeito, chamando de Deus, de Jesus, de Alá, de Kuan Yin, de Buda, de qualquer um outro nome que você der, de Oxalá,
qualquer um outro nome que você der. Mas também você pode não acreditar em nenhum desses nomes e acreditar que você está dentro de um sistema divino, ou o cientificista, né? Atômico, quântico. Você está dentro de um sistema pelo qual você é suprido, através do qual chegam diversas coisas para você, diversos estímulos como intuição, percepção, inspiração, revelação de si para si, a inteligência, o jeito de aprender, a forma de transmitir. Todas essas coisas têm a ver com esse projeto criado ocultamente, misteriosamente, do qual a gente sabe bem pouco, e a ciência, mesmo avançando bastante, ela não consegue nos dar uma resposta peremptória. Olha que palavra, uma resposta que você diga assim, indiscutivelmente é isso. Então, enquanto essa certeza não vem, fica somente a necessidade de nós termos certeza que, acreditando ou não em uma divindade, acreditando ou não em uma religião, há um sistema de abastecimento de energia que nos toca, independente da nossa crença, independente da nossa fé. Aqui a gente chama isso de conectividade com o mistério. Tudo bem? Esta conversa de hoje, ela ainda vai ter outros desdobramentos, mas, sobretudo, eu gostaria que ficasse registrado o seguinte: todas as religiões são importantes, e os indivíduos, até mesmo os fanáticos que acreditam em alguma coisa, não têm culpa por isso, né? Por não se liberar disso. Porque muita gente acha que a religião ou as religiões limitam a mente das pessoas. Pode até ter um fundo de verdade nisso, mas essas pessoas, elas não têm culpa disso. Com o tempo, e somente com o tempo, e é um tempo longo, que a gente não sabe determinar, talvez as religiões ou se modifiquem, ou os indivíduos percebam que as religiões não servem muito. Mas vocês sabem disso? Se chegar um dia que as religiões não forem importantes e que a maioria dos indivíduos saiba que as religiões não são importantes, sabe o que vai acontecer? Ainda assim os indivíduos vão sentir necessidade de se conectar com o mistério. Esse mistério é que nós chamamos fonte e grande silêncio. É sobre isso. Por enquanto, temos de respeitar a crença de cada um, observar a crença de cada um como valorosa e com um sentido que talvez não tenha para nós, mas para aquela pessoa seja a única coisa talvez forte dela própria que ela possua, mesmo que esse possuir tenha sido algo lhe induzido, não tenha sido algo esclarecidamente escolhido. É isso.